como parei aqui, não vou aqui relatar o nascimento de Moisés, mas, como já falei, você que já leu esse texto e conhece a história de Moisés, a Bíblia aqui no capítulo 2 vai relatar que ele nasceu, né, numa época onde as crianças estavam sendo procuradas para morrer. O rei da época não queria crianças vivas e ele estava matando todas as crianças, já começando, dando um decreto para as parteiras daquela época, que acompanhava as mulheres quando ia dar a luz. E o rei tinha declarado esse decreto que era para matar. Só que as parteiras, não temendo o decreto do rei, elas desculpiu por um momento, mas chegou um momento que nasceu Moisés e estava naquele espírito de matança. Imagina assim, estava naquele espírito de matança. Você pode ver que foi um período turbulento na época que nasceu Moisés. Mas aqui vai relatar que Moisés era um menino muito formoso e a mãe o ocultou por 3 meses. Tratou de, mas chegou um momento que ela não conseguiu. Aí o texto vai relatar que você também já sabe, foi colocado ele numa caixinha lá, e colocado no rio. Nisso, nós vemos aqui que quem estava lá no rio, as filhas de Faraó. E aonde que Moisés foi parar? No palácio. E aí é onde que eu também penso um pouco sobre a infância e o crescimento de Moisés. Moisés cresceu dentro do palácio do rei. Pensa aí para você ver, O povo de Israel, da onde mesmo, da mesma tribo a qual Moisés havia nascido, estava na escravidão, sendo massacrado. Só que Moisés, desde pequena idade, a Bíblia fala que ele tinha um pouco mais de 3 meses, já foi levado para ser criado no palácio. É como mais ou menos hoje você for ser levado para o presidente da República. Você não pode trazer, eu vou cuidar. Imagina algo assim que ocorreu. E aí levaram Moisés cresceu ali. Entende? Tendo tudo de primeira, tudo de melhor. Cresceu ali isso. Vai aqui, vamos ver a vida de Moisés se dividindo em 3 partes: 40, 40 e 40. Aqui os primeiros 40 anos de Moisés ele passou lá no palácio, sendo, se falava em comidas, as melhores. Os melhores tinha. Melhores. Você já parou para pensar nas comidas? Não vou falar nem do presidente, mas dos ministros, de todos eles. Entende? Imagina naquela época também, não era diferente, era muito melhor do que hoje ainda, as comidas daquela época. Que hoje tem comidas boas, mas naquela época era mais saudável ainda. E comparando com os escravos que estavam na escravidão, imagina as comidas que tinha nos palácios dos reis. E alguns falam comida dos deuses, eles falam assim. E alguns têm esse refrão, Depende da comida, comida dos deuses. De luxo. Tinha um amigo brasileiro que eu conheci lá em Cusco, que é de Espírito Santo, casado com outra peruana, e às vezes ele fazia, uma comidinha assim, eu conseguia ir no mercado e a carne era, comparado aqui, era barato, E você comprava picanha por preço de A100, no caso, Aí eu ia, e ele não sabia o que era, ia lá naquela peça e mandava tirar. Chamava encarregador do saco, não preparava tudo dele. Luxo. Ele falava assim, comida de luxo. Não era nada, porque tanto tempo sem comer aquilo, ele quando preparava, Isso ficava gravado. Um outro rapaz também falava que era comida de Deus, dos deuses. Palavreado de alguns peruanos falava assim. Mas
E eu quero que você atenta que a vida de Moisés cresceu dentro do palácio, você imagina? Não só de comidas, de ensinamentos. O Egito naquela época era considerado uma nação poderosa, em questão de conhecimento. Já tinha estudos que falavam a respeito do aborto, essas coisas, tudo falava naquela época. Imagina quantos anos. Só o nascimento de Jesus para cá é 2.000 anos. Nós estamos falando aí 3.000 anos atrás. Entende? Então, Moisés ele foi educado, se fosse falar nos dias atuais, nas melhores escolas, faculdades da época. O melhor que tinha. Entende? Então ele cresceu 40 anos ali naquele ambiente. Também aqui no mesmo capítulo 2, um dia Moisés ele sai, né? Ele sai para olhar, né? O seu povo, que seria o povo de Israel. E ele vê lá o Egito espancando um dos israelitas. E aí a Bíblia fala que ele vai lá e mata. Ele olhou, não viu ninguém. É o que está registrado aqui. Ele foi lá, matou. Outro dia ele vai de novo olhar. Chega lá e vê 2 dos seus. Olha bem, 2 do mesmo povo dele, do povo de Israel, brigando. E ele se aproxima. Um fala: ué, você agora vai querer nos matar como matou o outro? Ele pensou que tinha ficado escondido. E a palavra fala que ele pega, não ficou oculto, e ele foge. A partir daí, desse fugimento, você vê Moisés, que Faraó quis buscar ele para matar. O suposto, vamos dizer assim, pai de criação, vamos dizer assim, né? Faraó estava no suposto pai, que a filha criava. Então era como um filho adotado ali. Entende? E naquela cultura ali, Faraó estava tudo assim, o que possamos entender, que ele podia subir no trono no lugar, né, de Faraó, da falta de Faraó. Moisés foi educado ali no melhor para subir ao trono, se fosse necessário, né? A Bíblia relata que Faraó quer matar Moisés, e Moisés tem que fugir. Do nada, irmãos, aquela vida toda que Moisés tinha, imagina, né? Toda aquela vida, e o cara tem que fugir. Você já imaginou, vou tomar um exemplo de um ministro, não vou citar nome aqui, mas você imaginou ele ter que fugir assim, do nada? Entende? Só com a roupa do corpo. E talvez eu e você, que temos uma vida humilde, um exemplo, tem que sair dessa vida humilde e sair com a mão na frente e outra atrás, nós já vamos sentir, ou não vamos? Vamos sentir. Agora imagina esses homens, no caso de Moisés, que tinha uma vida muito bem, entende? Tem que sair e fugir. Eu não sei se já estou dando filme, né? Fala que ali Moisés ele saiu com um pedacinho de pão. Naquela época se fazia isso, pegava um pãozinho, embornar um embornar, né? Uma mochila, uma mochila, punha nas costas, ele colocava um pão e uma garrafa de água. O cara saiu. E sabe onde ele saiu? Para o deserto. Então nós vimos aqui Moisés, talvez com muitos planos, até mesmo crendo e confiando e pensando que ele ia ser o libertador do povo dele, que ele que ia tirar o povo, que ele foi, pelo que ele entende, ele podia até ter isso na sua mente. Em certo momento nós vemos ele fazendo aí, pelo que ele fez lá, rapidamente matar um cara assim. As lendas, não está na Bíblia, né? Lenda do povo judeu fala que Moisés matou só com palavras. Lendas, tá? Mas tudo indica que ele matou na mão. Então era um homem forte, de força, de
Entendas? E mesmo que fosse na lei daquele estado, fosse na palavra, né? Imagina-se, e de repente aquilo já não tem efeito para ele se defender, e ele tem que fugir, e ele vai para o deserto. Então nós vemos todos os 40 anos do palácio sendo desmoronado, né? Caindo tudo, 40 anos, tudo que ele tinha ali, e de repente ele cai no deserto. O deserto que fala aqui, fala o deserto de Mídia, né? De Midian, né? Era o deserto. É o que vai falar no versículo, a partir do versículo 11, né? Moisés mata o egípcio e foge para Mídia. Então ele foi para o deserto. E foi andando, aí eu paro, né? Imagina, é que nós aqui agora, se você sair aqui, imagina você fugindo aqui, você sai daqui, gente em Paulínia, correndo para aqui, sai em Matão, em Campinas vai indo ali, vai saindo Valinhos, não é assim? Jundiaí, de repente São Paulo, e aí vai saindo, se você ir para aqui agora, você vai sair Hortolândia, vai sair Nova Odessa, Americana, Limeira, Piracicaba, muito bem, não é? Mas no deserto. Entenda? E ele foi, irmãos, imagina aquele pão, ele só pegando um pedacinho para não se acabar. Entende? Ele foi indo ali. E quem conduz? Aí eu quero que você pense. Quem estava por trás de Moisés? Hoje nós sabemos que foi Deus, né? O nascimento dele foi programado por Deus. Né? A salvação dele, quando alguém tirou ele lá do rio, tudo era Deus. A filha de Faraó lá era Deus, a mãe dele, que fez todo aquele período de esconder, né? Guardar ele, era Deus. Mas naquele momento Moisés não pensava nada nisso, não, Alves. Então é bom que você e eu, nós começamos a pensar o seguinte: que a sua vida, ela foi iniciada lá na eternidade já. Começou lá, entende? Começou lá e Deus, ele viu quando, entende? Quando seu pai e a sua mãe, né, começou a namorar, entende? Ali se programou, como disse, iniciou o projeto de você, de ter eu, e vimos que tudo, hoje você tem que já começar a ver, quando nós olhamos a vida de Moisés, e trazer para a nossa vida, e começar a pôr que Deus está de olho, que Deus está nesse negócio. Mas Moisés, andando naquele deserto ali, ele foi indo, e disse que ele chegou, o versículo 15 vai dizer assim: informado desse caso, procurou Faraó matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e deteve na terra de Mídia, assentou-se junto a um poço. Então ele foi andando, não sabemos quantos dias durou isso aí. Alguém pode até querer dizer foi um dia, não sabemos quantos dias, com exatidão quanto tempo foi, que ele caminhou naquele deserto até chegar nesse poço. Entenda? Quem conduziu ele até chegar nesse poço no meio do deserto? Porque, segundo o deserto, por muito vento, sem muita areia, não tem estrada. O cara pode se perder, podia ter morrido ali. Mas aqui se encontra que Moisés foi indo e chegou lá no poço. Aí diz que ele se assentou e ficou lá no poço. Quem levou ele no poço? Aí nós paramos para nós hoje. Se você for ver, você e eu, nós tivemos uma infância e talvez, né, muito boa. De repente nós entramos num deserto, né? E de repente nós hoje encontramos Cristo, né? Esse poço que nós estamos, né? Você viu a mulher da Samaritana? Onde Jesus se manifestou para ela no poço. E aí ela conheceu, né? E olha a situação da mulher que era a samaritana, né? Vamos dizer, uma prostituta, né? Uma mulher que tinha um
passado ruim. E ali Jesus se revelou. É o que nós também aconteceu com nós. Nós também tínhamos um passado ruim, um passado, né, triste. Deus se revelou a você na pessoa de Jesus por meio do Espírito Santo. E hoje, né, esse poço é Cristo, né? Moisés estava ali, né, naquele poço, assentou-se ali. Aí eu estava pensando, né, como um andou nesse deserto até chegar nesse poço. Se não era Deus com ele. Mas naquela caminhada, como ele se sentia? Como ele se sentia nesse deserto? Sem nada, irmão. Um homem que tinha tudo lá atrás. Imagina-se, andando naquelas carruagens de Faraó, naquelas carroças, aqueles carros que tinha. Entenda? De repente ele passou noite, talvez, no deserto, no ar livre. Já parou para pensar? Dá uma aparência aqui com a vida de Jacó também, quando fugiu, né, do seu irmão, que parou no deserto, que só colocou uma pedra como travesseiro. Não tinha. Também nós vimos Agar fugindo, né, quando fugiu. A segunda vez, a primeira vez ela fugiu, na segunda vez ela foi expulsa com seu filho, no meio do deserto também, e estava quase morrendo. Imagina Moisés no deserto, com sede ali, e depois já tinha desesperançado, estava frustrado, estava, entende, irmãos? E aí, irmãos, que muitos hoje acabam se entrega, se rende. É que não dá, ninguém filmou, né? Moisés talvez não tinha um celular para ele filmar. Ninguém filmou. Mas claro, só a filmação vai te vindo, na palavra aqui, aí pode entender, né? Aquilo tudo passando com Moisés, naquele deserto ali, quase adormecendo no céu. De repente, Deus o leva a ele. Né? Deus o conduziu ele para chegar nesse poço. E ele chega nesse poço e está lá. E aí, o sacerdote Mídia tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar alma e encheram os bebedouros para dar de beber ao seu rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali, se expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Moisés observando ali sentado, né? Jovem ainda, né? Com seus 40 anos, aquela força danada, aquele homem, né? E ele viu algo, né? Que não estava legal. Fora do comum que ele viu aqueles homens chegando e maltratando aquelas mulheres, né? E disse que ele vai lá e põe ordem e defende elas. Olha isso aqui. Olha, aceita, irmãos. Até essa força de Moisés, esse temperamento um pouco impulsivo dele, Deus utilizou. Nós vemos aqui. Entendeu? Não se acovardou, né? E eu até penso, irmãos, alguém me critica, né? A minha maneira de ser. Talvez também já criticou você também. Então nós vamos criticar. Ou você pensa que não? Todos nós somos, né? Não adianta, ninguém fica sem crítica. Não é verdade? E eu falo de mim, né? Às vezes eu sou criticado da maneira que sou, da maneira que prega, tem que gosta, gente que não gosta, aquela coisa toda. E da maneira que às vezes Deus usa para, né, corrigir, para repreender. Né? Não só na pregação, mas no dia corrente. Né? A sua maneira de educar seu filho, né? Alguém pode, né? Só que isso aí, Deus ele que fez. Tem coisa que precisa ser corrigida e melhorar? Sim. Mas é dessa forma que Deus quer te usar, ele que te fez. Não é ou não foi? Quem fez Moisés? Não foi Deus? Quem impôs esse caráter? Entende? Porque se ele cresceu lá no palácio, uma vida toda regalada, vamos dizer assim, de repente, ele chega lá e vê aqueles 2
o outro também. Ele não era um bandido, não é verdade? Ele não cresceu na maloca, como eu disse, ele não cresceu na biqueira, ele não cresceu na favela. Não é assim? Hoje tem essas discriminações, não é assim? Fulano é gay, mas olha, isso eu acho que isso aí não tem muito a ver também. Não é porque a pessoa criou lá no meio da favela, ou lá na biqueira, que ele tem que ser um favelado. Não, ele vai ser um bandido, não. Não é verdade? Nem sempre é assim. Mas pelo caso de Moisés, ele não cresceu no lugar, mas você viu o comportamento dele? Ele foi lá e colocou óleo. Chega no poço, também aqui nós vimos, tudo Deus estava naquele, movendo esse negócio aí. Entenda? Eu vejo assim, Deus movendo isso aí. Aí ele põe o óleo lá no poço, essas pastoras deram de beber, e naquele dia, disse que elas chegaram mais cedo. Coisa que não era de costume. O versículo 18. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, esse perguntou: por que vieste hoje mais cedo? Então ele ficou, porque era normal, que aquilo já tinha se tornado comum para elas ser humilhadas naquele posto. Entenda? Ele morreu de uma Moisés, você vê aqui, quando chega a hora de Deus dá um fim nas humilhações. Deus dá um fim. Aqui deu um fim, né? Aqui, quem Deus usou? Moisés. Entende? Quanto tempo tem? Aí de repente, hoje vocês vieram mais cedo, o que aconteceu? Não é? Eu me lembro que quando nós fomos criados lá na roça, se chegava com alguma coisa em casa, a mãe, o pai já queria saber, né? Mas quem deu isso para vocês? Né? E quer saber de onde você ganhou, de onde que foi, você não roubou, né? Porque tinha aquela coisa, não podia roubar, era um princípio, né? Ladrão, meu Deus, uma palavra quando eu era criança muito forte. Ladrão, mentiroso. Hoje o negócio parece que está. Ser ladrão hoje está. Diante do sistema que estão aí, parece que está melhor, parece. Tem mais, entendeu? Ser mentiroso, ser ladrão, né? Dentro desse sistema aí. E eu me lembro também, uma vez lá no Peru, nos primeiro ano que eu vivi lá, para mim foi difícil. Foi um período super, os primeiros 7 meses, que eu cheguei lá mês de maio, quando foi em dezembro eu vim aqui no Brasil. Esses primeiros 7 meses, irmãos, foi terrível. E teve um dia, eu não vou entrar no detalhe como foi, mas eu ganhei uma oferta, né, de $15. Que naquela época, no dinheiro lá, estava como hoje, R$70. $15, R$70. E eu estava com o cabelo um pouco grande, e eu fui e mandei cortar o cabelo, né? Comprei estopado para bala, comprei algumas coisinhas lá, e cheguei. Quando eu cheguei em casa, eu outra missionária lá, que era peruana, chama Célia. E ela já falou assim: mas de onde você conseguiu isso? Ué, quem te ajudou? Aí eu falei: Deus é poderoso. Para mim não é um milagre. Entende? Diante do deserto que você está. Entende? Diante do deserto que você está, você fala: não, foi Deus. Eu me achei com dinheiro no bolso. Comi aquele falar espetinho, né? Não era o outro que tinha. Comi um espetinho à noite e foi para essa festa. Entende? R$15. Tem coisas que acontecem na nossa vida, no caso aqui de Moisés, que ele fez isso aqui para essas mulheres. Quando elas chegaram lá, o pai falou: mas por que vocês vieram mais cedo? Aí elas responderam: um egípcio. Falou que era um egípcio, né? Ele não era egípcio, mas você vai ver que já era visto como um egípcio, porque tinha, né? Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Amém? Fala assim: alguém vai te ajudar. Amém? Alguém vai te ajudar.
vezes muitas coisas acontecem na vida com a ajuda de alguém. Olha só, se você precisa de ajuda. Deus pode providenciar no deserto, irmãos. Deus providenciou ajuda para essas pastoras no deserto. Ele usou quem? Moisés. Um fugitivo. Um fugitivo que não tinha nem água para beber. Não tinha nem aonde cair morto, irmãos. Tinha nada. Um homem que havia crescido no palácio. E de repente estava na lona. E Deus utilizou ele. Olha, o bem, irmão, que você faz para outra pessoa pode converter em bem para você mesmo. É o que aconteceu na vida de Moisés. Entenda? Então não deixamos de fazer o bem. Não deixamos de estender a mão, porque aqui disse que essas mulheres foram ajudadas por Moisés. Quando ela chegou em casa, ela relatou para o seu pai, e ele disse assim: e onde ele está? Onde está ele? Perguntou. Disse às filhas: por que deixasse lá o homem? Ele perguntou: onde ele está? E por que vocês deixou ele lá? Falou assim: mas onde ele está e por que vocês deixou ele lá? E ele fala assim: chama, o versículo 20, chama-o para que coma pão. Pão. Chama para que coma pão. Então, aqui eu ressalto: se você tem a oportunidade de estender a mão, estenda. Pode estender. Se você tem a oportunidade de ajudar, ajuda. Não importa quem. Às vezes você fala: não conheço esse cara que as mulheres lá. É pouco. Aí a gente fala assim: a situação que eu estou. Não é assim? Olha a situação que eu estou, Moisés. Olha a situação que eu estou. Eu não tenho nada. E eu estou aqui, mordida. Eu estou dizendo assim, não é? Sim ou não? Poderia. Não. Ele não fez. Ele foi lá e fez o bem. Ele foi lá e fez o bem. E aí, o bem que ele fez voltou para ele. De repente, o pai das mulheres, das pastoras, falava assim: chama para que coma pão. E foi lá e chamou. Talvez nem sabia o nome dele, né? Chamaram. Você vem cá. Bem. E Moisés consentiu. Ele foi lá e disse: ele consentiu morar com aquele homem. Então nós vemos aqui, parece que tudo correndo rapidamente, mas não é tudo rapidamente. Entende? Não foi assim, ó. Isso. Entendeu? E o pior que Moisés, quando encontrou esse poço, de repente ele, ficou horas ali, estava no poço, onde tinha água, no meio daquele deserto todo ali. E aí, irmãos, este homem fala para Moisés: fica aqui. E eu, quando nós morávamos na roça lá em Minas, acontecia de algumas pessoas, alguns andarilhos chegar lá e acabar ficando uma semana. Já aconteceu. Tem um homem mesmo que chegou na casa do meu pai lá uma época, que é casado com a minha irmã, que eu me lembro, ele chegou do nada lá. E chegou lá e até hoje está lá. Entende? Até hoje está lá. Ele chama baiano. Entende? Chegou do nada. E meu pai fez você vai trabalhar, e ele tinha faltava uma mão. E era mão de serviço. Pensa no homem trabalhador. Sinceramente, muito trabalhador. Esse homem. Até hoje. Muito trabalhador. Na enxada, faltando na mão, vamos trabalhar. Entendeu? E criou os seus filhos. Entendeu? Se a mãe, minha irmã, minhas sobrinhas, quiser
Pode perguntar. Começou a trabalhar. E tem hoje trabalhar. Mas ele chegou assim, como Moisés estava vindo, imaginando que estava na beira do poço. Não sei se ele estava perdido ou como foi, mas eu sei que ele chegou lá do nada. Então, não tão perdido como Moisés, mas chegou lá, talvez alguém indicou ele, estamos lá, chamou ele para trabalhar. Aqui também foi o que aconteceu. Alguém chegou lá e falou para o pai as filhas falaram para o pai, chama ele lá, dá pronto para ele, comeu. Ali o papo se estendeu, foi conversando, conversa vai, conversa vem, e disse que ele consentiu morar com ele. Ele consentiu, eu vou ficar aqui. Dá um serviço para mim aí. Onde você vai? Não tem lugar ali, não. Tudo era Deus, irmãos. E aqui estava iniciando o segundo 40 de Moisés, que 40 já tinha passado no deserto, no palácio. Aqui estava iniciando 40 anos no deserto. Vamos dizer, iniciando um novo período de pastoreio, porque ele consentiu morar com este homem, né? Que seria o gêmeo. Aqui fala Reuel, Reuel, né? Que era o pai das 7 filhas. Ele conseguiu morar lá e iniciou 40 anos como pastor, e ele começou a pastorear. Entende? Aí Deus permitiu ele fugir, né? Do palácio e chegar aqui nesse deserto de Mídia. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. A minha vinda, a minha chegada aqui em Sumaré, no mês de maio de 1990, e eu tenho certeza 100% que foi Deus. Se eu falar para vocês como foi isso aí, foi 100% Deus. Por isso que eu estou aqui em Sumaré. E às vezes eu já pensei em ir embora daqui. E eu penso e às vezes não vejo para onde ir. Sabe quando você, né? Então, se você acha que você está aqui nessa cidade, você acha que Deus não é Deus que moveu tudo isso? É Deus. E eu falo por mim, a minha estadia, a minha vinda aqui nessa cidade foi Deus. Os quase 14 anos que eu passei lá no Peru, eu também tenho certeza que foi Deus. Certeza, irmãos. Quando eu aceitei a minha ida para o Peru, eu nem, para dizer a verdade, nem sabia que existia Cusco ou Peru, né? Mas não tinha hoje como eu tenho conhecimento hoje dos países, né? Ou às vezes você nunca foi, mas você já tinha ouvido falar. Mas nesse caso eu nunca nem, de repente, Deus me levando lá. Então a nossa vida ela é conduzida por Deus. E às vezes Deus nos leva no deserto, irmãos. Olha Moisés aí. E passou 40 anos ali. Até Moisés falou, agora eu faço minha família aqui. Agora, se você ler o versículo 21, né? Consentiu Moisés morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora como esposa. A qual deu à luz o filho. Olha bem aí, nós vemos Moisés, que é namorado da filha desse homem, com a Zípora, namora, casa ali, né? Entendeu? Trabalhando ali com o seu sogro, vai trabalhando, de repente a sua mulher fica grávida do primeiro filho, né? Colocou o nome dele Gerson, porque diz, sou peregrino em essa terra estranha. Ele ficou numa terra estranha, mas Deus nos fechou de tal modo que Moisés não teve vontade de sair desse não ali. Entende? Aí você pergunta, por que eu estou aqui? Por que você faz parte dessa congregação, não é? E aí às vezes você já pensou até em querer sair, e Deus não permitiu, e não adianta se envolver, porque se você sair, é perigoso a coisa enfrentar você. E às vezes não tem como sair. Entenda? E parece um deserto, mas Deus cuida. Você viu que Moisés estava no deserto? Deus proveu um poço, Deus deu um pão. Entende, irmãos? Deus deu para ele uma família, uma esposa.
Entende? Deu um patrão, o seu sogro ali, falou, agora você vai ser pastor, você vai pastorear. Começou a pastorear. Entende? Começou a pastorear. E foi vivendo, ele passa 1 ano, 2 anos, e foi indo naquele deserto, e ali, todo lado. E Deus, irmãos, não estava longe de Moisés. Não estava. Moisés parece que estava esquecido. Fala assim, você não está esquecida, você não está esquecido, vai falar. Vai chegar a hora que alguém vai lembrar de você. E sabe quem vai lembrar de você? Deus. Deus vai lembrar de você. Entenda? Aí você está hoje, você não morreu, você entende? Às vezes, você acha que Moisés talvez às vezes quando se machucava, não tinha uma dor de cabeça, mas sim ou não? Naquele deserto lá? Tinha, é como nós. Mas Deus sustentando Moisés, e naquele dia era um dia ali decorrente, naquele período daqueles 40 anos, o povo de Deus, que era o povo de Israel, estava lá no Egito, sendo escravizado. E aí fala aqui no versículo 23, decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Naquele período ali, né? Os compatriotas de Moisés, que se o povo de Israel que estava lá no Egito, estava sofrendo, estava embaixo da escravidão. Moisés estava pensando que tudo tinha acabado, que já não tinha mais jeito para nada, que aí ele chegou a pensar que já não tinha mais objetivo, já não tinha mais, né, sonho. De repente, claro, aqui a família dele, né? Talvez ele tinha algumas ovelhas, vai saber, né? Ele também não trabalhou de graça todos esses anos ali, né? Mas, e ele naquele deserto, para lá, para cá, né? Salvou a sua vida, né? Estava sendo procurado pelo rei. Imagina pessoas aí que fugiram aqui do Brasil para outros países, procurado por quem? Dá medo ou não dá medo? Fala que não. Não dá medo de ser procurado por Alexandre Moraes? Fala que não. Dá ou não dá? Procurado pela Polícia Federal? Moisés estava sendo procurado. Né? De repente Moisés achou no Brasil lá, tudo bem que o deserto nós lá, ficou lá. Deus o guardou ele. Não é? Ele construiu sua família. E o povo lá, gemendo, aquele rei morreu, passou o tempo, disse aqui, passou o tempo aquele rei. Morreu e apareceu outro rei e disse que o povo gemia. E o clamor do povo subiu. É o que diz o versículo 23. Subiu a Deus. Né? Subiu a Deus. E o povo, irmãos, a promessa era que eles iam ficar 400 anos. Um aproximado aqui de 360 anos já estava correndo o povo no Egito. Quando Moisés chega aqui nesse deserto, aqui nós já vemos, irmãos, que estava chegando os 400 anos, quando o versículo 24 diz assim: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus a lembrou do seu povo. E ali a lembrou de Moisés. Deus, irmão, Deus, que Ele trabalha, Deus faz a obra completa. Deus não é um Deus egoísta. Entende? Ele a lembrou do povo, mas a lembrou de Moisés. E através de Moisés ele ia tirar o povo. É que nós pensamos que Deus vai fazer só para nós. Entenda? E não é. E eu vejo, às vezes, eu me conto nos últimos tempos, nos últimos meses, nos últimos anos, que às vezes você compartilha algo, alguma coisa que você descobre, né? Você compartilha com alguém com a intenção
né? Para ajudar a pessoa, está sendo bom para mim, tomara que seja bom para você. Mas eu dou conta que tem pessoas, não é aqui não, tá? Para você não querer entrar em parafuso aí. Tem pessoas que você não pode insistir em querer ajudar. Sabia isso? Não pode. E eu vou falar com você, tem calma, você entender como que é. Teve uma pessoa, uma vez eu falei assim, vamos tomar um café? Vamos na padaria, eu pago. Nós conversar. E qual era a minha intenção? Ajudar ela. Mas eu não falei. Vamos sim tomar um café, claro que eu estava pagando, eu ia pagar. Irmãos, Deus me perdoa da expressão que eu falar se mas eu acho que não é pecado não falar não. Mas vamos lá, esse desgraçado, eu falo que é desgraçado, nem para ter uma iniciativa e falar assim, não, vamos sim, que dia? Que olha, pensa comigo, se alguém falar para você assim, vamos tomar um café comigo um dia da semana, o que você faz? Fala para mim. Ou chama você para almoçar ou jantar, o que você faz? Você não vai querer? Fala para mim, irmãos. Fala para mim. Que seja na sua casa, ou que seja na minha casa. Não marcamos que dia. Não é assim? E a minha intenção era, não vou te ajudar em aula. E a pessoa não me responde. E aí, o que essa pessoa, você acha que Deus vai querer insistir com isso, irmãos? Então, nós temos que estar bem atentos a quem, né? Nós temos que ajudar, porque Deus não é egoísta. Deus te deu algo, Deus te colocou, às vezes até num serviço, num salário mais ou menos, e ali você sempre tem de, né? De ajudar, de querer, temos de ser isso. Né? Mas aí você também tem que ter muito discernimento, né? Muito discernimento, sabe para quê? Para saber se você vai estender a mão ou não. E aqui nós vemos que diz que o clamor do povo chegou até Deus, né? E Deus lembrou da aliança que ele tinha com Abraão, com Isaac e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentaram para a sua condição. Aí, irmãos, aonde estava Deus ali? Perto de Moisés. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas no capítulo 3, Moisés, naqueles 40 anos, naquele deserto de Mídia, Deus a lembrou de Moisés, como ninguém tinha lembrado dele. Ninguém. Estava esquecido. Deus a lembrou de Moisés, no versículo 10 do capítulo 3, diz assim: vem agora, no primeiro, no versículo 2, apareceu o anjo, versículo 2 do capítulo 3, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Olha, um lugar onde Moisés, será que era a primeira vez que Moisés viu estar passando perto disso? Não era, ele tinha 40 anos que ele vivia ali nessa região. Ele conhecia. Entende? Ele conhecia. E aí disse que um anjo lhe apareceu. Ou seja, Deus, Jesus, se apareceu naquela chama. Então, durante aqueles 40 anos, Moisés se sentia esquecido, frustrado, não era assim? Frustrado, decepcionado, magoado, era fugitivo, triste, tinha motivo ou não tinha descido no palácio, um homem que havia fracassado, perdido talvez a sua herança, como filho adotivo de Faraó, tinha perdido tudo, irmãos. E tinha 40 anos naquela cabeça baixa ali, claro que ele estava com uma família, tudo ali, mas, Então, irmãos, não.
seu passado te destruir. Entende? Entenda que Deus, entende? Está no comando. Por mais que pareça que está tudo esquecido aí, entendeu? Que ninguém lembra de você. A tentativa foi frustrada. De repente, aquela visão ali, né? É o que aparece aqui, ó. Apareceu chamas, né? De fogo ali no meio daquela sarça. E ele se levantou, irei para ver esta grande maravilhas. Era algo muito maravilhoso que ele nunca tinha visto, irmãos. Entende? Talvez nós, quando estamos no deserto, possamos até querer entregar, né? Jogar a toalha. Entende? Talvez Moisés já tinha jogado a toalha, talvez em partes, né? Já tinha. Se você vir quando ele encontrou com Deus aqui, e Deus falou, olha o que Deus falou para ele, ó. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó. Se lembra 40 anos atrás, quando você quis pensar que você ia fazer alguma coisa, Moisés, mas agora chegou a hora. Ó, vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tire o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Agora Moisés vai libertar. Se lembra quando você quis libertar? E Deus fala para ele, vem agora. E se você se lembra, né? Eu não. Você está doido, Deus? Imagina Deus. Moisés fala assim com Deus, você está doido. O homem, até ontem estava sendo procurado para me matar. Procurado vivo ou morto, agora sim eu vou lá. Mas o que eu quero aqui ressaltar, irmãos, é que Moisés passou 40 anos esquecido. E Deus, irmãos, tinha esse projeto na vida dele. E Deus, nos 40 anos, não moveu nada. Claro, cuidou dele, entendeu? Não? Cuidou dele, deu pão para ele, deu água para ele, deu emprego para ele, deu uma família, uma esposa, né? Para cuidar, entendeu? Tem alguém querendo esposa ou esposa aqui? Deus pode dar. Não é? Mas deixa Deus dar. Entende, irmãos? Não vai pegando qualquer coisa para ele também, que aí, se o negócio está estreito, para não estreitar mais, né? Não é verdade? Pode. Se aquela palavra que não há nada bom que pode melhorar, e não há nada ruim que pode piorar, para Moisés o negócio melhorou. Fala assim, o negócio pode melhorar para você. O negócio pode melhorar para você. É a palavra, irmãos. Tem que se crer. O negócio estava ruim para Moisés, e mostra que ele estava fugindo, morrendo no deserto. De repente o negócio melhorou para ele. Deu uma melhorada. Entende ou não? É o que aconteceu comigo. Entende? Você acha que chegava aqui e ele estava nos primeiros meses? Não. Teve um dia lá no Peru. E eu orei, irmãos, e eu orei de joelho, das 5 da manhã até 1 da tarde. Não me dava bem. Meu quarto, em jejum. Porque o dinheiro não chegava. Era assim. Das 5 da manhã a 1, só levantei a 1. Ali. Meu joelho, minha perna, meu joelho, já nem queria fazer isso mais. Mas, cara, eu guardava. E aí, depois da um rapaz, o outro missionário lá que cuidava da gente, eu consegui tirar um dinheirinho lá no banco. Mas foi assim. Porque era meses, a coisa não chegava. Entende? E às vezes nós temos que passar por isso. Entende? Aí deu uma melhoradinha. Tem coisa que não melhorada, sabe? Mas não morre. Moisés não morreu, a coisa piorou para ele. Ele não morreu, ele foi ali, ele deu uma melhorada. Faraó não conseguiu matar ele, né? Queria matar. E a Bíblia disse que o diabo veio roubar,
Então, talvez Moisés, meu Deus, eu perdi todo aquele banquete lá no palácio que tinha os cafés da manhã, não é verdade? As ceias, né? As ceias da noite. Imagina, irmãos, a ceia que eles vão fazer à noite, os jantares. E Moisés e via tudo na mente dele. De repente Deus lembra dele, dá uma família para ele, ele vai vir os 40 anos, quando Deus chama ele, aí ele começa a debater aqui, vai debater. E aí Moisés aceita. Moisés aceita e vai. E vai. Então Deus tinha um plano na vida de Moisés. Na mesma coisa dessa vez, Deus tem um plano para você. Glória a Deus. Deus tem um plano para comigo, irmãos. Tem. E às vezes Deus faz a gente passar nos desertos, um período aí que você entende. Que você parece que a coisa não vai, mas você também nem vai nem para frente nem para trás, né? Você fica aí, não é assim? E Deus está cuidando, irmãos. É Deus cuidando, Deus sarando, entendeu? Ele vai cuidando, vai. Chega um momento que moveu, ele viu aquela grande maravilha, algo que eu nunca tinha visto. E aí, e eu vou concluir lá no livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele descreve sobre Moisés, no capítulo 11, no versículo 23. Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é visível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. O que, resumido, irmãos, tudo aqui foi pela fé. Até mesmo o nascimento de Moisés, os pais fizeram, entendeu? Por 3 meses, esconderam aquele menino pela fé. Entende? Moisés também, irmãos, preferiu ser maltratado. Aqui fala que ele não aceitou ser chamado ser filho da filha de Faraó. Ele poderia ter aceitado a cidadania, porque hoje sabe que tem isso, né? Ele podia escolher. Pelo que o escritor fala aqui, poderia, eu vou aceitar sim ser um egípcio, filho de Faraó. Ele podia ser isso, mas ele recusou, preferindo ser maltratado. Assim, Moisés preferiu o deserto do que o palácio. Só que isso ele suportou pela fé, pelo invisível de Deus. Entenda? É o que nós temos de viver, irmão. Viver pela fé. Amém? Por mais que você esteja no deserto. Entenda? Por mais que você podia algo mais, talvez alguns dos seus sonhos não se realizou, né? Parece que ficou distante. Não é assim? O tempo está passando. Imagina 40 anos. Aqui estamos falando de 80 anos já. 80 anos. E Deus fala, velho. E ele tinha motivo para não. Eu não, já estou cansado já.
Vamos colocar no pé? E aí, irmãos, Moisés, hoje, a Bíblia fala que Moisés era um homem de íntima comunhão com Deus. Moisés se relacionava-se com Deus de uma forma íntima, de intimidade com Deus. Amém? Talvez você tenha até razão ou motivo para dizer, né? Para se justificar e querer recusar muitas propostas de Deus. Mas se você tem comunhão com Deus e entende a voz de Deus, você viu que Moisés, Deus fala com ele cara a cara. Deus. E aonde ele aprendeu isso? Lá no deserto. Com outros, Deus falava por meio de sonhos, de visão. Moisés não, Deus falava direto. Ele tinha comunhão com Deus. E Moisés, ele traz um símbolo, né? Denota uma demonstração a Cristo, como no sentido de libertador, legislador, né? E intercessor. Você viu que Moisés intercedia para o povo e Deus ouvia. Hoje quem é o nosso intercessor? Jesus. E o apóstolo João fala assim: filhinhos, se algum pecar, não pequei, mas se pecar, advogado tereis com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Oremos. Ó Senhor, que o Senhor, com a tua misericórdia, através dessa palavra, venha confortar os nossos corações. Conforta o coração da tua serva, do teu servo. Conforta, Senhor, nossos corações, o coração da tua igreja. O Senhor sabe, Senhor Deus, os desertos. Quais situações que já atravessamos ou estamos atravessando, e muitas vezes já até perdemos a esperança. Mas o Senhor aparece como o Senhor se apareceu para Moisés. Xereca, Tarata, Suba, Xanana, Sobequei, Assai de Olobol, Senhor. O Senhor apareceu naquele monte. E Moisés, durante aqueles 40 anos, o Senhor estava ali perto. Mas o Senhor esperou chegar a hora. Chegou a hora, Senhor. E o Senhor se manifestou. O Senhor se revelou a Moisés. Assim não será diferente conosco. Não será diferente com a tua igreja, com a tua filha, com o teu filho, Senhor. Eu creio assim, ó Pai Santo. O Senhor lembrou de Moisés. E se manifestou ali, chamou a atenção de Moisés. De uma forma como nunca ele tinha visto. Aleluias. Aleluia. Assim o Senhor lembrou também de José. Quando parece que ele estava esquecido ali, naquela prisão, o Senhor lembrou dele. Aquele ladrão, quando estava ali na cruz, todos já os juízes já tinham colgado ele ali, pregando ele na cruz, para ser morto. Ia ser morto ali, condenado. E o Senhor, ó Pai bendito, o salvou ele ali, o perdoou ele. Sansão também estava ali, ó Deus bendito. E ele orou ao Senhor e pedindo: Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. E o Senhor a lembrou e ouviu a oração de Sansão. Que nesta noite também não será diferente. A tua filha, o teu filho, que talvez, ó Pai bendito, está há anos passando a situação, ó Deus, de decepção, de humilhação, de desprezo, que o Senhor possa se manifestar. E essa tua filha, esse teu filho possa recomeçar novamente, orando, e se tornar um Moisés de íntima comunhão contigo. Que você, minha irmã, meu irmão, venha desenvolver a sua comunhão com Deus, através da leitura da palavra. Que Deus nessa noite renova a sua fé. Que Deus nessa noite renova, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que eu oro. E Deus vai se manifestar e falar: vem agora. É agora, Moisés. Agora é a hora. Chegou a hora, Moisés. Deus está falando para você: chegou a hora.